Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez com o nosso PGM Online. Durante esse tempo de pandemia, nós estamos meditando no livro de Salmos e hoje nós vamos falar em Salmos capítulo 5. Te convido a abrir a sua Bíblia e juntos fazermos a leitura do Salmo capítulo 5, que diz assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavras confiáveis. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estendem sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Na meditação de hoje, nós vamos ver Davi, aqui no capítulo 5 de Salmo, ele está fazendo uma oração matinal. Nós já vimos nos capítulos anteriores que Davi, ele sempre foi um homem cercado de muitos inimigos e de muitos adversários. Semana passada a gente viu a situação que Davi estava passando dentro da sua casa, mas mesmo assim Davi consegue deitar, dormir em paz, porque ele sabia que Deus estava à frente das suas lutas, das suas guerras. Mas os inimigos de Davi não eram só na sua família. Davi, ele tinha inimigos dentro e fora de Israel. Davi, ele já estava com inimigos dentro do seu próprio acampamento, pessoas que estavam se levantando para tomar o lugar de Davi. Pessoas essas que a princípio se mostravam muito amigas, mas que se deixaram levar pela maldade e então começaram a tramar contra Davi. E nesse Salmo capítulo 5, Davi ele começa o seu dia entregando todos os seus inimigos, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades no altar do Senhor. Esse era um costume dos hebreus.
sempre ao acordar, a primeira coisa que eles faziam era orar. Por isso se chama oração matinal. Eles tinham o costume da oração matinal e da oração vespertina. Então era um costume deles, que eu acredito que deva ser um costume de todos aqueles que confiam em Deus. A Bíblia, em Provérbios 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E é isso que Davi faz. Ele entregava tudo ao Senhor através da oração. E por isso também Davi, em todas as suas ações, ele foi bem-sucedido. E ele começa colocando, certa vez dando aula para uma turma de juniores, eu pedi a alguns alunos para que fizesse a oração, distribuir alguns pedidos. E interessante que uma menina, ela começou a orar, no meio da oração, ela parou, virou para mim, falou assim: tia, o que é oração? E eu achei interessante, falei: ué, você não estava orando? E você me pergunta o que é oração? Assim como essa menina, né, da turma de juniores, tem muitas pessoas que dizem orar, que dizem, mas não sabem o que é oração. Oração, sua definição é bem simples. É você conversar com Deus. Mas infelizmente, muitos na oração têm feito de Deus um Deus utilitário, um Deus gênio da lâmpada. Muitas pessoas têm procurado Deus só quando as coisas estão apertadas, estão difíceis. Ou então só quando precisam de algo. Muitos têm procurado Deus só para pedir. Não que isso seja errado. Mas imagina você num relacionamento com seu filho, com uma pessoa que você goste muito, com seu esposo ou com a sua esposa, onde você só procura essas pessoas que você diz amar tanto, que você diz ter tanto relacionamento, quando você precisa, quando a situação não está boa, ou só procura essas pessoas para pedir. Oração é você falar com Deus, é você ter intimidade com Deus, não somente para pedir, mas é você colocar a sua vida no altar de Deus. Isso é você reconhecer quão dependente nós somos, quão dependente você é e como você necessita de Deus. Foi isso que Davi fez aqui em Salmo capítulo 5. Ele começa falando: Senhor, eu preciso, me escuta, ouve o meu clamor. Sozinho eu não consigo derrotar os meus inimigos. Sozinho os meus inimigos, os meus adversários vão me consumir. Eu não tenho força suficiente, eu preciso do Senhor. E quando nós estamos orando, a gente precisa entender que nós estamos conversando com Deus. E no momento de oração, é um momento onde verdadeiramente a gente precisa ser quem nós de verdade somos. Nós precisamos nos despir de toda máscara, até porque nem adianta, porque Deus nos conhece. A Bíblia fala que a gente, antes mesmo da gente pedir, antes mesmo da gente falar com Deus, Ele já sabe. Ele só quer que nós reconheçamos que nós precisamos, nós necessitamos. Sozinhos nós não temos condições de enfrentar nada e nem ninguém. Em Atos capítulo 17, convido você a abrir a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês.
Sozinhos nós não temos condições de nada, nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós dependemos, nós necessitamos de Deus. E Davi, aqui no capítulo 5, ele tem essa consciência. Davi era rei, era uma pessoa muito importante, influente, poderosa, porque Davi com seus exércitos, e por isso que ele levantava tantas pessoas contra ele, porque ele se destacava muito, mas o seu destaque vinha do Senhor. E mesmo em tudo isso, mesmo sendo rei, uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, Davi, ele reconhece que ele precisa, ele necessita do Rei dos Reis. Que se não fosse o Rei dos Reis na vida de Davi, Davi não seria nada, ainda sendo um rei. E Davi, ele vai conversando com Deus. No versículo 4, ele fala assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. E de fato, os arrogantes não têm vez com Deus. Até porque a pessoa arrogante, ela nunca vai reconhecer que ela precisa de Deus. A pessoa arrogante, ela não precisa de Deus, ela não precisa de ninguém, ela é autossuficiente. Ela pode tudo, ela consegue tudo. Então, realmente, Davi falando aqui, ele querendo dizer assim: não, eu não sou arrogante, eu não posso ser arrogante porque eu preciso do Senhor. E ai de mim se não fosse o Senhor à frente de todas as minhas ações, eu já teria sido consumido. E ele fala: realmente os arrogantes não terão vez com o Senhor, até porque eles nem precisam de Deus. E ele continua falando: destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. No 7 ele fala assim: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi, ele abre o seu coração. Ele reconhece que uma pessoa arrogante nunca vai ter condições de chegar na presença do Senhor, até porque ele não precisa disso, né? Mas ele fala: eu não, eu preciso de ti. E Davi, nesse versículo, eu acho muito interessante, ele fala assim: eu, porém, pelo teu grande amor. Davi aqui, ele já começa reconhecendo que ele mesmo não teria condições nem mesmo de estar na casa do Senhor. Assim como nós também não temos condições. Mas pelo grande amor do Senhor é que nós entramos. E Davi, quando ele entra, ele fala assim: pelo teu grande amor entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o seu santo templo. Questão de humildade, a questão aqui da gente saber quem nós somos e quem Deus é em nossas vidas. E ao ler esse versículo eu fico pensando, quantas vezes a gente entra na casa de Deus de qualquer maneira? Quantas vezes nós entramos na casa de Deus e uma vez deram uma definição de igreja como se fosse um cruzeiro, não é? Cruzeiro você paga e desfruta do bom e do melhor ali naquele cruzeiro. E tem muitas pessoas fazendo da igreja um cruzeiro, onde ela paga suas ofertas, seus dízimos, e ela vai ali exigir o seu conforto. Por exemplo, se o ar não estiver funcionando, ou o banco não estiver confortável, se a música não for da melhor qualidade, se a mensagem, o pastor não falar palavras bonitas, não tocar o meu coração, eu então me levanto
e não volto mais porque não atendeu às minhas exigências. Quando Davi, ele nos mostra completamente diferente. Davi, ele entende aqui no versículo 7, que ele só tem condições de entrar na casa do Senhor por causa do seu grande amor. E Davi, ao entrar na casa do Senhor, ele se inclina e ele fala assim: com temor me inclinarei para o teu santo templo. Aqui nesse santo templo, naquele tempo era a Arca da Aliança, era o símbolo da presença de Deus. E aqui quando ele fala, me inclinarei para o teu santo templo, me inclinarei diante da Arca da Aliança, que é símbolo da tua presença. Como nós temos entrado na casa de Deus? Qual tem sido a nossa postura, o nosso pensamento, o nosso coração na casa do Senhor? O de Davi era de reconhecer quão dependente ele era diante de Deus. E ele continua a sua oração e ele fala assim: Senhor, conduze-me na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Davi, ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor para dirigir os seus caminhos, para não deixar que ele se perca no meio dos seus inimigos, para não deixar que Davi faça nada que não seja da vontade do Senhor. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, sua garganta são um túmulo aberto. Nesse tempo de tanta angústia, tanto medo, tanta coisa acontecendo, muitas pessoas têm suas línguas, os seus lábios, suas gargantas têm sido como um túmulo aberto, onde só tem saído destruição, onde só tem saído palavras negativas, palavras de morte. E era assim que as pessoas estavam perto de Davi. E ele fala assim: com suas línguas enganam sutilmente. E ele pede: Senhor, não me deixe ser enganado, não me deixe me perder. Condenas-o, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra ti. Então Davi aqui, diante da adversidade, diante dos inimigos, dos problemas, ele pega, põe tudo nas mãos do Senhor. E Davi, então, ele descansa. No versículo 11, ele fala assim: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Davi agora, após a sua oração matinal, o seu primeiro momento com Deus, após entregar tudo nas mãos de Deus, se refugiar no Senhor, ele fala assim: agora eu posso me alegrar. E não somente eu, mas todos que têm se refugiado no Senhor, pode se alegrar, pode cantar de alegria, pode louvar ao Senhor, pode engrandecer, porque agora quem está à frente das minhas lutas não sou mais eu, até porque eu nem tenho condições de estar à frente. Agora quem está à minha frente é o Senhor. E ele fala assim: estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo. Em hebraico, essa palavra escudo quer dizer uma proteção completa. E vendo a imagem, é uma proteção onde não tem abertura para de repente a gente ser atacado. Esse escudo aqui, quando ele fala assim: o teu favor o protege como um escudo, quer dizer que a proteção é por completo.
Eu não preciso temer os meus inimigos. Eu não preciso temer os meus adversários. Eu não preciso temer os meus problemas. Porque quando eu me refugio, quando eu coloco tudo nas mãos do Senhor, logo pela manhã, eu estou protegido. Porque o escudo que Deus, a proteção que Deus me dá, ela é por completa. E eu então posso sim me alegrar, meio a tantos problemas, meio a tantas dificuldades. Eu tenho motivo sim, porque agora quem guerreia as minhas lutas não sou mais eu, que sou fraca, que sou impotente, que não tenho todos os recursos, mas quem guerreia as minhas guerras é o Deus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso. Então eu te convido nesta noite a gente aprende com Davi ao acordar, colocar tudo diante do altar. Conversar com Deus. Falar para Ele das suas angústias, dos seus medos, das suas preocupações. Colocar para Ele Senhor, os meus inimigos são esses. Hoje o seu inimigo pode ser a sua situação financeira, pode ser o seu casamento, pode ser os seus filhos, pode ser o trabalho que você não sabe se vai perder, se não vai. Pode ser o Covid-19, pode ser tantas coisas. Mas Davi, nesta noite, nos convida a colocar, a praticar a oração matinal. E nessa oração, não somente chegar, fazer de Deus um Deus utilitário, onde está ali só para suprir, para me dar aquilo que eu quero, igual quando a criança mimada, tem que me dar o que eu quero. Não, Deus não está aqui para fazer as nossas vontades, mas Deus está aqui para cumprir a sua vontade em nós. Para encerrarmos, em Salmo 5, versículo 3, fala assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Independente de qual seja a resposta de Deus para os nossos pedidos, devemos aguardar com esperança, confiante de que se a resposta for sim ou se for não, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós devemos esperar, descansar, aguardar que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que você tenha uma semana, sim, abençoada, e que semana que vem possamos continuar meditando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que a partir dessa semana a gente possa ter um olhar diferenciado e lembrarmos da importância de fazermos as nossas orações matinais, de entregar os nossos dias na mão do Senhor. Até a próxima. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Oh, então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia.